Hoje eu quero falar um assunto bem especial, um assunto sobre o discernimento espiritual. Eu tenho um livro que eu ganhei e esse livro me deu um novo entendimento, diria assim, uma recordação daquilo que a gente sempre aprende de Deus, né? Sempre se você recorda das coisas, você aprende cada vez mais, e trouxe esse assunto para que a gente pudesse pensar essa noite juntos aqui, o discernimento espiritual. E nosso texto base que nós vamos ler em primeiro lugar, está em Provérbios 2, 3 a 5, de 1 a 5, acompanhe comigo, dizendo, o texto diz: meu filho, olha carinhosamente como Deus, ele vai até a gente, né? Meu filho, minha filha, carinhosamente Deus fala com você e comigo: se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, e se der ouvido à sabedoria, e inclinar o coração para discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Olha que lindo esse versículo, olha que suave, olha que indicação linda que Deus tem para você, para mim, para nós como igreja, nesta noite, através desse texto. Busque ao Senhor o conhecimento, busque ao Senhor o discernimento. Esse é uma forma desse texto nos desafiar para nós tentarmos ter essa habilidade de pensar e agir biblicamente sobre a vida e sobre os ensinos de Deus, sobre nossa vida dentro da palavra de Deus. Então o caminho aqui nos exorta para que nós somos indicados, que precisamos ter um discernimento espiritual. Esse texto nos leva indicando: tenha um discernimento espiritual. O que é discernimento? Como eu posso entender isso, né? Eu tenho uma frase que diz: discernimento é a habilidade de entender e aplicar a palavra de Deus com o propósito de separar a verdade do erro e o certo do errado. A outra frase diz que as pessoas capacitadas pelo Espírito Santo se esforçam e recebem entendimento sobre aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus. Isso é discernimento. Isso é a forma de nós entendermos, conhecendo a palavra, nós discernimos as coisas espirituais dentro do que Deus nos ensina. Deus nos dá com sabedoria aquilo que nós precisamos exercer. Então, é difícil falar sobre discernimento espiritual sem entender que nós precisamos ter essa humildade. Aliás, não só humildade, mas a coragem de olhar para dentro de nós mesmos e enxergar o que nós somos, enxergar essas coisas da nossa natureza, essa maldade que nós temos, essa natureza rebelde e pecaminosa. Isso é preciso ter coragem, que eu não gosto de olhar para dentro de mim mesmo, enxergar essas coisas. Eu, um cara tão bonzinho, tenho isso. Esta é a coragem que nós precisamos ter para ter o discernimento de Deus, porque discernimento não é algo que é natural, ela não vem naturalmente em nós, porque nós não temos essa natureza. Nós temos a natureza de inclinar para o mal, somos atraídos para fazer o mal. Você e eu somos atraídos a praticar o mal. Esse discernimento não floresce onde há soberba, pecado, nem atitude arrogante, porque tem que ser algo sujeito, submisso à vontade de Deus. Essa humildade diante de Deus, reconhecer o nosso pecado, reconhecer os detalhes da nossa vida, e reconhecer também a graça de Deus, que mesmo diante disso, ainda Deus nos ama, Deus investe em nós, aliás, Deus acredita em nós, para que nós sejamos transformados pela graça dEle, e praticar essa vida, e por isso que Ele pede que a gente entenda, e passe a viver essa vida espiritual de qualidade. De qualidade é respirar, cada momento eu tenho de viver a qualidade de vida cristã, sozinho ou no meio de muitas pessoas.
eu tenho que ser cristão, tenho que respirar, eu tenho que internalizar em minha vida essa conduta de discernir qual a vontade de Deus e viver a vontade de Deus, mesmo diante de tantas coisas que nos leva a proceder de forma errada, o nosso falar, o nosso agir, os nossos pensamentos, a nossa falsidade, nós sabemos de tudo isso, Deus conhece também isso, mas o meu pensamento, minha conduta humana, nossa natureza pecaminosa, nos leva a agir fora do contexto que Deus quer que sejamos verdadeiramente cristãos. Por isso nós precisamos ser verdadeiros cristãos, não só no nome, não só no visual, mas nas atitudes, nas coisinhas pequenas, na nossa forma de ser. Nessas atitudes precisamos ser e demonstrar que somos cristãos. Então isso é muito mais profundo do que nós temos, é mais profundo do que nós achamos, é mais profundo do que nós entendemos. Ser cristão profundamente diante de Deus, porque é para Ele que nós vivemos, não é para o outro ver. Quando eu estou perto do outro, eu sou um cara legal, mas quando eu estou sem alguém perto de mim, quem eu sou? Como é o meu olhar? Como é o meu pensamento? Quais são as minhas decisões aqui de maldade? Quais são as minhas falas? Eu preciso então ser cristão, não para o outro, mas para Deus. Eu tenho que agradar a Deus, porque Ele conhece tudo isso que tem dentro de mim. Os meus pensamentos, minha atitude, meus planos diabólicos, as minhas neuras, Deus conhece tudo. João Calvino, ele mencionou que os cristãos estão embriagados com a falsa opinião de nosso próprio entendimento, e portanto, extremamente relutantes em admitir que nosso entendimento é totalmente cego e estúpido em questões divinas. Nós achamos que sabemos, nós achamos que conhecemos, nós achamos os melhores, mas nós não agimos como Deus quer. Então, nós somos estúpidos nessa parte, nós somos ignorantes nessa parte. O meu querer, a minha vida tem que ser como Jesus, como Deus quer. Esse é o discernimento. Como que é o meu procedimento? Eu citei de manhã um exemplo, que eu tive eu não sei dizer se é alegria ou tristeza, mas vamos falar assim, eu tive um dos melhores privilégios de assistir uma briga cristã, entre um casal. Eles eram fantásticos, eles xingavam o outro, falavam palavrão para o outro, mas dizia, a Bíblia diz isso em tal texto, tal versículo, sabiam a Bíblia, tal versículo, tal texto, capítulo, Deus fala isso, a Bíblia fala isso. O outro respondia também palavrões que eu não vou falar aqui para vocês, dizendo para o outro, também você não sabe que a Bíblia diz isso, diz isso, diz isso. O outro também revidava com palavrões terríveis e citava o versículo bíblico. Que lindo, fantástico. A briga cristã é muito bonita, cheia de versículos citados, mas não praticados. Não é isso que Deus quer, não é essa fala que Deus quer. Essa é a razão de seguir passos concretos para ter o discernimento espiritual, pois o discernimento, ele é a prova da maturidade espiritual. Eu preciso olhar para mim, e olhar para as coisas que eu fazia, e olhar e avaliar a minha vida. O discernimento de Deus, que as minhas escolhas estão fazendo eu olhar para trás, e ver que eu não faço mais aquilo que eu fazia. Eu não tenho procedimento como eu tinha. Estou amadurecendo espiritualmente. Essa avaliação eu preciso ter coragem, para que eu possa ter o discernimento de Deus, para eu poder literalmente ter a habilidade de aplicar a palavra de Deus em minha vida. Ter o discernimento que não é uma coisa minha, mas eu posso ver as coisas de Deus e atentar para aquilo, fazendo como Deus quer que faça. Isso é uma forma de discernimento. Irmãos, infelizmente, em qualquer país que você vai, em qualquer lugar que você for no Brasil, você pode ir a igrejas que pregam a palavra, a Bíblia literalmente. Você pode ir a igrejas que pregam, não vou falar outras palavras, mas sem a Bíblia, vamos dizer assim. Ia falar um palavrão aqui, mas não quero que vocês me ouçam disso. Não pregam a Bíblia, pregam coisas, menos a Bíblia. Nós estamos distanciando. O que está acontecendo?
Nós não pregamos a Bíblia, as igrejas, muitas delas não pregam a Bíblia, as pessoas estão distanciando também de Deus, estão ouvindo dos seus pastores, dos seus líderes, coisas que não são bíblicas, ao mesmo tempo está na Bíblia, mas distorcidamente estão sendo ensinadas, estão distanciando de Deus, estão morrendo na fé. Não há um discernimento da verdade da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos entender como é que eu posso exercer o discernimento. O discernimento não dá em árvore, não nasce no muro para proteger o seu muro da sua casa, não tem na prateleira para você ir lá e pegar. O discernimento é uma atitude que eu preciso ter, eu preciso conhecer, eu preciso fazer. Por isso que é importante nós pelo menos dois pontos, dois momentos que eu gostaria de pensar com vocês, como nós podemos exercer e entender o que é discernimento. O primeiro aspecto, o primeiro ponto, eu queria citar o versículo, o ponto, conhecer e entender a verdade, não só conhecer. Isso está lá no texto, João 8,32, que diz, vamos ler juntos, irmãos? Vamos ler juntos. E conhecereis, vamos dizer mais uma vez, e conhecereis. A Bíblia está desafiando a gente, conheça essa verdade. Se eu tenho a capacidade de ir numa escola, num lugar onde eu possa aprender alguma coisa, e eu exercito aquilo, eu pratico aquilo, eu também tenho necessidade, aliás, eu tenho condições de estar vendo e ouvindo e aprendendo a verdade e aplicando na minha vida. Não tem diferença nenhuma, porque que eu aplico as coisas profissionais, coisas que eu aprendo, línguas, outras coisas que eu posso aplicar em minha vida, e eu olho para a palavra de Deus, e a palavra de Deus faz sentido para que eu possa aprender, e eu não faço. Então a capacidade é a mesma. Então não é hierarquia, não é conhecimento, não é ter dinheiro, ser pobre, não é morar em lugar rico, não é lugar pobre, não é ser brasileiro ou estrangeiro, para todos, nós temos a capacidade de conhecer a verdade, esta verdade que nos conduz a nos livrar da escravidão do pecado. Essa verdade nos liberta, essa verdade nos abre os olhos espirituais, essa verdade abre nossa mente, essa verdade abre o nosso entendimento e nos leva a internalizar essa palavra e viver adotando os princípios e a prática dos princípios de Deus em nós. Ela transforma o homem interior. Essa verdade transforma o nosso caráter. Essa verdade transforma a nossa mente, o nosso coração. Ela dá força para nós não andarmos em derrota. Ela dá força para nós sabermos discernir o que Deus quer e que eu quero, e qual a vontade das outras vontades que chegam até a mim, para eu decidir. Eu posso decidir conhecendo a verdade. A verdade de Deus supera e transforma a nossa natureza pecaminosa, e prevalece a vontade de Deus quando nós aprendemos. Por isso, a palavra de ordem é: conheçam a verdade. Não espere a verdade vir até você. Não espere você encontrar essa verdade em qualquer outro lugar. Vá atrás, essa é a ideia. Dá uma mexida lá nas coisas, aproveita para aprender a verdade. Procure essa verdade. Você vai obter paz no seu coração. Você vai aprender maturidade para a vida espiritual. Você vai ter certeza da sua salvação, Deus confirmando que salvação não é obtida por meio de conhecimento intelectual, não tem nada a ver com a inteligência, como imaginavam os gnósticos antigamente, mas por meio de um relacionamento íntimo com Jesus. A salvação, um relacionamento íntimo com Deus, é fazer a vontade de Deus, que ela prevaleça em nós, para que nós possamos ter essa certeza, ter essa convicção e ter essa sabedoria de discernir o que é errado e o que é certo, para que nós possamos viver uma vida de vitória espiritualmente falando. Por isso conheça a verdade, vá atrás dela, não fique estagnado, ela não vem até você, você não vai comprar isso com dinheiro nenhum, é você que dá passos em direção ao conhecimento, porque ela vai libertar
a palavra está garantindo que essa verdade, ao ser conhecida e praticada, ela vai libertar-nos dessa prisão que nós vivemos, desses conceitos errados que nós vivemos, talvez até com orgulho, dizendo: eu sei da palavra de Deus, eu sou um cristão e vivo, mas eu não estou vivendo na minha prática aquilo que eu estou proferindo. A palavra de Deus é muito mais profunda, ela é muito mais garantida de uma vida que fala e vive, uma vida que pratica o conhecimento de Deus. Ela vai te fazer uma nova criatura em Jesus Cristo, ela vai te transformar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Disso que você tem dentro de você, e disso que eu tenho também dentro de mim, que são as coisas que não agradam a Deus. Ela te liberta. Há muitos anos atrás, alguns anos atrás, o Banco do Canadá, ele descobriu que o povo do Canadá, aquela nação estava de forma perdendo a confiança na moeda nacional ali. E eles estavam entrando no desespero já, porque havia muitas moedas falsas sendo inseridas no mercado e nos bancos. Então muitas pessoas recebiam as moedas falsas e elas não tinham como garantir retorno daquilo, porque alguém foi mais ligeiro, né? Introduziu e lançou essas moedas no mercado. Então o povo mais sério, pelo menos o governo sério, começou a tomar alguns passos para garantir o retorno dessa confiança. Então eles bolaram planos, como que nós vamos fazer retornar a moeda e a pessoa ser isenta dessa intromissão das moedas estrangeiras, as moedas falsas. Então eles desenvolveram um programa de educação para auxiliar os canadenses e os comerciantes para recuperar a confiança naquela moeda. E eles montaram um treinamento para que o povo pudesse distinguir qual era a nota genuína de uma nota falsa. Eles começaram então a mostrar para as pessoas o que a nota genuína tinha, que eles pudessem então, conhecendo a verdade, a verdadeira, eles podiam ter então um discernimento para poder verificar a outra moeda falsa. É interessante que as notas tinham as características, como nós podemos ver nessa moeda, ela tem umas características que eu precisava saber, o povo precisava saber. Então eles bolaram uma forma, um lema, um projeto. Então o nome desse projeto era Toque, Incline, Olhe contra a Luz e Examine. Em primeiro lugar, a nota verdadeira é essa, gente. Tem isso, e precisa disso. Ela tem coisas que vocês têm que identificar que essa é verdadeira. Então, conhecendo a verdade, vocês vão ter facilidade de ver que é falsa. Qual é a outra falsa? Simplesmente isso. Não é correr atrás da que é falso e depois de entrar em prejuízo, descobrir é falso. Não. Primeiro, veja o que é genuíno. O que precisa ser identificado na nota genuína, original. Então, com esse lema, o toque representava, então, tocar na moeda. Era necessário tocar na moeda. Essa moeda tem alguns relevos, tem um papel firme e tem algumas coisas que identifica literalmente que ela é verdadeira. Primeiro, toque nessa moeda. Não pegue qualquer moeda e vai pôr no bolso. Toque nela para você perceber se realmente tem essas características de ser original. Em segundo lugar, você incline a moeda. Incline a moeda, você vai perceber que há uma fita holográfica. Não sei se vocês enxergam daqui, tem uma fita bem no meu dedo apontando aqui, ó. Tem uma fita azul aqui. É uma fita holográfica que é difícil de reprodução. É difícil um falsante, não sei se é esse o nome, alguém que falsifica, ele ter tecnologia para botar essa fita ali na moeda. Então, incline, você vai verificar que essa moeda tem essa fita e tem alguns efeitos de cores. Você percebe nela que ela tem alguns números indicando a identificação dessa cédula.
Então essa cédula é verdadeira. Você olha para ela, toca, e você inclina e vê detalhe. O terceiro lema deles é: olha contra a luz. É incrível você olhar contra a luz. Mesmo do lado de trás, você vê imagens de pessoas, de líderes, de pessoas, governos ou autoridades, que está marcada aqui. Você vê coisas que você não vê sem a luz. E você olhando contra a luz, vão aparecer essas imagens. E na moeda canadense, o dólar canadense, havia a imagem da rainha Elizabeth e um fio dourado que entrelaçava na nota. Então, contra a luz, havia esses detalhes que não era visto em olho nu. Depois, o último, examine essa nota. Dá uma olhada nessa nota. Você vai ver detalhes que você agora não enxergava, que vão aparecer linhas, certos padrões delicados na célula que você não via. São elementos tão delicados que você não pode, ou de maneira adequada, alguém falsificar a moeda, porque são detalhes que você precisa saber que existe. Esse projeto fez então reforçar muito aqueles que precisavam conhecer a moeda original e saber qual era a falsa. Interessante que foi uma coisa que eu sempre quero ter isso na minha mente. Eu não vou atrás do falso primeiro, para depois descobrir que é falso. Eu preciso descobrir o que é original. Agora, vamos pensar junto, qual é a aplicação disso na nossa vida cristã? Como é que eu posso passar essa ideia para viver uma vida cristã? Em primeiro lugar, esse projeto tem que ser na minha vida uma atitude. Primeiro, tocar. Toque na Bíblia. Toque na Bíblia. Bíblia é isso aqui. É aquilo que muitas vezes nós guardamos na prateleira, na mesa, num negócio bem bonitinho lá, que fica um ano aberto. E quando uma criança chega em casa, ou o vento vira a página, a gente fica bravo. Aquilo lá é para proteção, saiu do versículo, aqui está protegendo minha casa. Não é para isso a Bíblia. Toque nela. Verifica se é a Bíblia. Verifica as palavras dessa Bíblia. Leia todas as manhãs. Não perca tempo em ler ou fazer outras coisas, ou ler outras coisas. Leia a Bíblia. Toque na Bíblia. Faça com que o Espírito Santo, que está torcendo ali para você, está junto com você, dizendo: leia a Bíblia, e você não lê, leia a Bíblia e você não lê. E a Bíblia está aqui, eu tenho 3, 4, 5, 10 exemplares dentro de casa, está tudo fechado na prateleira, ninguém tem mais, que eu não quero dar minha Bíblia, que é relíquia. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso tocar na Bíblia, eu preciso avaliar a Bíblia, eu preciso distinguir os valores de Deus, eu preciso saber os valores de Deus, para que eu saiba quais são as coisas originais de Deus, para que eu saiba discernir a verdade de Deus com a minha verdade e com a verdade do mundo. Isso é uma maneira que eu posso aplicar o mesmo projeto dos canadenses, em ler, tocar a Bíblia, incline na Bíblia, medita nela, rumina. Isso aqui é para mim. Isso aqui Deus falou para naquele povo, naquela época, para aquela nação, mas isso aqui é para mim, essa promessa é para mim, e eu vou reivindicar isso a Deus, eu vou orar diante dessa promessa. Deus, cumpra isso na minha vida. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu preciso inclinar, ler a palavra de Deus, os valores vão penetrar em minha mente, os valores bíblicos de Deus vai possuir a minha mente, e vai possuir o meu intelecto, a minha atitude, a minha fala, o meu agir. Só o fato de inclinar e ler, para ver a verdade, a verdadeira moeda, vamos dizer assim, a verdadeira moeda que está na minha mão, eu vou conhecer a vontade de Deus, e nunca sair dela com a verdade do mundo, as outras verdades que estão falando na minha cabeça, eu estou vendo. Aliás, a coisa mais podre, eu quero falar tanta coisa aqui, mas não posso falar, que é a televisão, queridos, os programas, os conceitos. Nós somos invadidos por conceitos dentro da nossa casa, dizendo: aqui é legal, nós precisamos abrir para essa área aqui, nós precisamos fazer isso.
E nós cristãos, na igreja ouvimos uma palavra, estamos ouvindo vozes, inclinando para aqueles conceitos e abrindo a nossa mente para aquilo. Nós não estamos abrindo a mente para Jesus, para Deus, para a palavra. Inclinar quer dizer, eu examino, eu faço na Bíblia a leitura da Bíblia para que eu possa conhecer a verdade. E essa verdade, ela vem com um ingrediente tão gostoso. Quando você lê a Bíblia, você começa a ter uma paz no seu coração. Você já experimentou isso? A palavra de Deus fala com a gente, ela começa a ter paz, começo a ter segurança, eu começo a ter valores de Deus, eu começo a ter, a minha fala é trocada por fala boba, por fala útil, dentro dos propósitos de Deus. A minha forma de agir é mudada, porque eu começo a ver na palavra de Deus aquilo que eu preciso fazer. Ela tem valores que eu preciso adotar, então isso dá uma paz. É uma paz inexplicável, eu não posso explicar para você, nem medir o tamanho dela. É algo sobrenatural, é algo de Deus. Há uma alegria de servir no ministério, há uma alegria de ir para a igreja ouvir a palavra, há uma alegria de falar de Jesus para outra pessoa, há uma alegria de vida, literalmente, mesmo diante de tantas dificuldades, problemas, há uma alegria por causa da palavra de Deus no coração. Então eu preciso preciso inclinar por ela. E outro item que era: olhe contra a luz, né? Já está tudo lá. Conheça qual é a verdade de Deus. Conheça a verdade de Deus. Quando eu coloco a minha vida contra a luz, que é Deus, que é a palavra, irmãos, eu não vou nem ter coragem de falar o que eu enxergo em mim. Vocês vão ficar escandalizados se eu falar para vocês quando a Bíblia, a luz de Deus, eu coloco contra a luz de Deus a minha vida. É sério. Deus fala, Deus mostra, Ele vai lá no fundo, Ele vai lá no fundo, Ele põe na luz, e aparece tudo que é bom, principalmente as coisas ruins. Deus mostra, a luz da palavra de Deus mostra o que eu sou dentro de mim mesmo. Esses dias, conversando com a minha esposa e avaliando algumas coisas que nós precisamos sempre avaliar entre nós e mudar, e nós decidimos tomar muito cuidado e fortalecer e ajudar um outro. Nós não vamos falar mal de ninguém. Aliás, se você era alvo de uma crítica nossa, nós não vamos falar de você mais, tá bom? Você sabe que, se você perceber bem, no final do dia, você falou tanto mal do outro, tantas coisas do outro, se você deixar de falar, você não tem assunto. Fica um olhando para a cara do outro. Observe isso. Falar mal do outro, gente, é horrível. E eu decidi que ela me ajuda. Nós temos esse trato em casa, né? Isso eu conto para todos que a gente tem aconselhado. E às vezes passado, eu tenho um trato com a minha esposa que quando eu passo da linha vermelha dela, ela só fala assim: meu bem. Então eu recuo, falo: opa, eu estou passando da linha vermelha. Ou eu falo: meu bem. Quando a gente fala essas coisas, a gente dá recuada, porque a gente combinou de que um ajudaria o outro a não ofender o outro. Discernimento é para isso. Discernimento espiritual é para ver aquilo que eu faço enganando a Deus, ou tentando enganar a Deus, fora das luzes, da presença de outra pessoa. Nós precisamos ser cristãos e falar de Deus e viver Deus. E é difícil, irmãos, porque na nossa natureza nós queremos mais estar falando, principalmente mal da outra pessoa. E eu estou me expondo aqui, irmãos, para vocês verem como é sério. E não é porque eu contei para vocês, não, é porque eu fiz um propósito com Deus. E Deus vai puxar minha orelha quando eu começar a falar mal de você. E Deus vai puxar a orelha sua quando você falar mal da outra pessoa. Porque nós temos que ter o discernimento de Deus e dizer: cala a boca, Gildo, fica quieto, fale outra coisa. Faça o discernimento, que essa não é algo do meu agrado. As coisas espirituais não vão por esse caminho.
Olhe contra a luz, examine a palavra de Deus, limpe essa sujeira da sua alma, joga o lixo no lixo, limpe os seus pensamentos de sujos, que são as suas atitudes, a sua fala, o seu procedimento. O discernimento espiritual, nós vamos entender com ele, que aquilo que é falso, nem sempre precisa ser examinado a fundo, pois certas características identificam e asseguram que a verdade e o erro serão logo diagnosticados diante de Deus, porque nós alcançaremos a mudança que Deus fará em nós, o perdão que Ele nos dá e a vitória. É uma atitude minha, pessoal, uma atitude sua, pessoal. É a atitude da igreja, que Deus quer que nós sejamos. Não olhe para mim pensando que eu sou perfeito, né? Como o pastor Messias uma vez falou, uma irmã falou, pastor, como o senhor é perfeito. Ela falou assim, fica uns 3 dias dentro da minha casa, você vai ver quem eu sou, né? No meu caso, não precisa ficar 3 dias, não, um dia você vai ver quem eu sou. E nós precisamos ter esse discernimento, irmãos, para mudar lá dentro de casa, em qualquer outro lugar. Ter discernimento, buscar a verdade, e essa verdade vai me libertar. Esse é o propósito de Deus. Segundo lugar, buscar discernimento no Senhor Deus. Olha o texto: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. É lindo esse texto, e é verdade. Aqui que Deus espera que nós sejamos amadurecidos, porque tem uma clara relação do discernimento espiritual com a maturidade espiritual. Tem uma séria facilidade de ler quem é imaturo espiritualmente e quem não é, quem é maduro, aliás, espiritualmente. Essas duas coisas é possível ler quando você ouve determinadas conversas, comentários de pessoas que são maduras na fé e pessoas que não são maduras na fé. Veja que é interessante, o versículo 10 diz, pois a sabedoria entrará aonde, irmãos? No seu coração, e o conhecimento será agradável. A sua é coisa lá dentro, não é coisa externa. Esse é o trabalho de Deus, o ensino literalmente de Deus, trazer restauração, literalmente trazer renovação, literalmente levar cativo aquelas coisas estragadas dentro de nós, que Deus quer que nós joguemos fora, através da limpeza da palavra dele, e do discernimento, que eu possa discernir o que é certo e o que é errado, dentro da visão de Deus, para que eu possa viver nesse processo de restauração, na conduta de renovação da minha mente e da minha alma. Existe uma luta espiritual, irmãos, uma nuvem, parece que existe uma nuvem, né? Em todo lugar. Você sofre pressão, nós sofremos pressões. Você quer ver, você olha para a sua família, para a minha família, para a nossa, em todo lugar, seu trabalho, seu patrão, você vê pressões, cobranças, você vê um peso. Espiritualmente, parece que existe uma nuvem negra sobre cada um de nós. Por isso que nós podemos verificar que muitos vivem numa derrota. Muitos dentro da igreja de nós, porque nós estamos procurando libertação, é um lugar melhor, mas muitos de nós vivemos em derrota e decepções. Muitos de nós percebemos que as coisas não estão dando certo como dava. De repente virou tudo pelo avesso. Havia uma confusão, os planos não funcionam, o relacionamento familiar, o trabalho, a administração do dinheiro, as dívidas, parece que nunca vai acabar. O pecado, o adultério, os pecados ocultos são pressões que nos faz proceder de forma errada, que nos leva à derrota. Por isso que há necessidade do discernimento, para eu decidir qual a vontade de Deus. Quantos de nós estamos buscando força em nós mesmos? Quantos de nós, irmãos, não buscamos a orientação de Deus para as pequenas coisas? Nós vamos fazendo, decidindo,
Nós vamos fazendo e decidindo, e cadê Deus? Aonde Ele está? Parece que não existe um tempo provável para nós estarmos diante de Deus. Nós vamos patinando, deitamos cansados, acordamos cansados, correndo o dia todo, chegamos à noite correndo, vamos dormir correndo, e de repente não temos tempo para a família, nem para Deus. Concordam comigo que nós estamos nessa pressão, queridos? Nós estamos numa pressão. Deus está dando para nós uma palavra que eu preciso discernir isso. Até essas coisas precisam de um discernimento. Deus, o que está de errado aqui? Mostra. E Deus vai mostrar. É a minha vida, vou consertar. É os meus procedimentos, vou consertar. É a minha fala, é a minha forma de não estar diante do Senhor. Eu vou consertar, Deus, porque Deus mostra. Quando eu coloco diante da luz a minha vida, Deus mostra. Não há tempo.